está se tornando a disputa democrática bastante aberta é a corrida pelo governo de Minas em 2026. A gente nessa semana, primeiro para demarcar aqui para os nossos ouvintes, eu e Thalita Marinho recebemos aqui no Tempo News primeira edição alguns deputados estaduais, teve candidato eleito, prefeito de cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, teve outros que participam dos processos de política, teve prefeito, e a gente acabou ouvindo aqui e acolá um desenho que emergiu dessa conversa, de muita gente já dizendo, olha, meu candidato para 2026 no governo de Minas é esse, o meu candidato também é esse, e assim sucessivamente. Ouvimos primeiro da deputada Lohana França, do PV, que o candidato do PV e dela, que está num momento no partido de muita rusga com o PT, é Rodrigo Pacheco para 2026, senador pelo PSD. Bom, dias depois ouvimos o prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo, e disse, meu irmão, o senador Cleitinho, não é só candidato, vai ganhar as eleições em 2026, ele que está atualmente filiado no Republicanos. E também já discutimos há algum tempo, depois do governador Romeu Zema ter dito, olha, o meu nome em 2026 será Matheus Simões, porque eu vou deixar o governo um pouco antes do prazo previsto para que ele toque um projeto de tentar a sua eleição diretamente como um cabeça de chapa. Thalita, esse primeiro desenho, esse primeiro rascunho que está colocado para a eleição de 2026, te parece um desenho que, quando a gente olha lá para o futuro, ele está se desenhando como um desenho assim definitivo? Esse trio de nomes que se apresenta agora parece ser o cenário mais ajustado, pensando em direita, esquerda, que não pode ser um centro a disputar o Palácio Tiradentes, o Palácio da Liberdade? Guilherme, com base nas informações extraoficiais dadas para essas pessoas que você citou e mais algumas, né? Inclusive tivemos presidente de partido presente aqui. Isso. Aquelas conversas de bastidores, pode ser que sim. Quando a gente olha para uma direita, a gente pensa no senador Cleitinho, mas, de fato, a gente percebe o Cleitinho transitando mais por um centro. Então, sim, eu acho que a gente hoje tem esse cenário um tanto quanto desenhado, mesmo sabendo que tem muita água para rolar ainda debaixo dessa ponte. Há uma certa indecisão em relação à esquerda, porque ao mesmo tempo que muita gente afirma que o nome é de Rodrigo Pacheco, há também a informação de que poderia ser Alexandre Silveira, né? O nome do PT e da esquerda, do PSD, a disputar, então, esse cargo aí para o governo de Minas. E que, inclusive, o próprio Alexandre Silveira já deu ali alguma brecha para que a gente entendesse essa decisão. Agora, Guilherme e Letícia, há, como eu disse, muita água para rolar debaixo dessa ponte, a gente sabe disso, né? Nós trabalhamos com a política, a gente sabe muito bem disso. Mas, inclusive, as movimentações políticas de partido, elas vão nos trazer isso. O irmão do senador Cleitinho, o prefeito Gleidson de Divinópolis, lembrando que o clã Azevedo tem o senador Cleitinho, que está no Republicanos, e os dois irmãos, o deputado Eduardo e o prefeito Gleidson, que estão no Partido Novo. Em março do ano passado, Letícia, inclusive, foi quem ligou para o Cleitinho e falou, é verdade, Cleitinho, né, Letícia? Naquela época, o Partido Novo, e nós soltamos, e a imprensa, de uma forma geral, deu confirmada a ida de Cleitinho para o Partido Novo. Ele chegou a confirmar que ele iria, e não foi. Cobrado aqui ao vivo... Vai fazer aniversário, eu acho. Vai fazer aniversário. Cobrado aqui ao vivo sobre a ida ou não do Cleitinho, pelo irmão dele, pelo Gleidson, o presidente do Partido Novo correspondeu pra gente que a porta está aberta, falta o Cleitinho entrar. Mas o que acontece? O vice-governador também é do Partido Novo. E aí, como ficaria um partido nessa disputa? A gente pressionou e a gente brincou, né? A nossa repórter Maria Clara Lacerda brincou e falou, e aí, presidente? Perguntou pro Christopher Laguna, presidente do Novo Estadual, perguntou pra ele, como que fica o partido? Aí ele falou, aí é um partido que tem 2 candidatos e bons candidatos. Saiu bem, inclusive, porque estava no meio de um tanto de jornalista ali, mas, de fato, há essa indecisão. Agora, gente, é sabido por todo mundo que o Cleitinho tem muito mais viabilidade hoje, se a eleição fosse hoje, se tivesse na mão de um partido decidir, eu não tenho dúvida de que o partido poderia decidir pelo Cleitinho.
E não é porque o governador não tem, governador em exercício, porque o governador não tem uma musculatura política para tal. Mas ele, em alguns momentos, falta talvez o conhecimento mesmo, né? Então, talvez o Partido Novo, se o senador Cleitinho pular mesmo ali, vai ter que ter uma decisão e tomar uma decisão difícil. Ou talvez essa decisão esteja tomada e só a gente que não sabe disso, né? Acho que, inclusive, essa é uma possibilidade com a qual a gente deve trabalhar cada vez mais, porque a relação de Cleitinho com o Partido Novo não é necessariamente ruim, esse não é o problema. Mas é que com os republicanos ele já ganhou um espaço e é preciso lembrar, há um fator chamado fundo partidário que ajuda muito nessas horas. Ter um senador, ter um representante dentro do Congresso faz com que muitas vezes os presidentes dos partidos lutem com afinco. Vamos dar um exemplo nosso, o senador Carlos Viana, que tem dificuldades partidárias de fazer alguma articulação para se manter numa legenda pensando em projetos de longo prazo, mas é só apontar ou sinalizar a possibilidade de sair de um partido que já tem outro querendo chamar. Dizer, não, vem cá, senador, desce aqui porque temos aqui conversas para fazer. Todo mundo quer filiar. O próprio Novo fez isso com o senador Eduardo Girão, né? Que não era um quadro do Partido Novo, não era nem sequer especulado, mas quando decidiu deixar a legenda em que estava anteriormente, o Partido Novo já foi, opa, peraí, eu me elegi senador, mas vamos trazer um senador pro lado. E nem sempre é pela representatividade, mesmo pelo nome daquele político. Nós sabemos o tanto quanto o que falta hoje no Carlos Viana, né? O desempenho político dele nos últimos anos e nas últimas discussões, a gente já sabe que é mínimo, mas ainda assim ocupa um cargo de senador. Então não é o Carlos Viana em si, mas é o cargo que ocupa. Ah, certamente. Letícia, quero colher a sua impressão. Esse rascunho que está colocado neste exato momento. A gente está, claro, com uma distância grande das eleições, tem muita coisa para acontecer, mas do ponto de vista do espaçamento ideológico de cada um, lhe parece que Rodrigo Pacheco, senador Cleitinho Azevedo e professor Matheus Simões soam como uma possibilidade muito concreta de ser esse o desenho que a gente vai ver daqui a 2 anos? Acho que passadas as eleições municipais, 2026 já começou e está muito claro, né? A gente via que o governador Romeu Zema até então sempre dava uma ensaboada, não falava quem é o candidato. Nas últimas semanas, surpreendentemente, ele já começou a falar, meu candidato é o Matheus Simões. Então, até então, aqueles nomes que falavam, não sei se você é candidato, as pessoas já estão se colocando o nome. Matheus Simões já é um nome colocado. O próprio Cleitinho, que até então não se falava abertamente que seria um candidato, seria. O Rodrigo Pacheco, entre todos esses nomes, é o que eu menos acredito que talvez saia candidato, por algumas questões, assim. Eu acho que ele flerta muito mais, assim, pelo perfil dele, mais por uma questão legislativo ali, um tribunal de contas, um ministério, eu acho que flerta. E por uma questão que eu fico pensando, o Rodrigo Pacheco, ele tem uma dificuldade de vir a Minas Gerais mesmo, assim, do perfil dele. Quando o Lula veio aqui, o Lula mesmo falou assim, eu tive que insistir muito para ele vir aqui, eu tive que insistir muito para ele falar. Não sei se ele tem, talvez, esse perfil ali de campanha, e a gente viu, o Rodrigo Pacheco, ele nem tem vindo a Minas para poder votar. Sempre tem alguma questão de saúde, alguma coisa de Brasília, mas a gente viu que da última vez que ele veio a Minas, ele foi vaiado. E muito também se evita vir a Minas Gerais por causa disso. Acho que ele tem planos maiores, eu acho que faz parte ali do perfil dele, pelas pessoas que envolvem ele de falar. Talvez o nome do Alexandre Silveira seja um nome que realmente vai vir, porque talvez viu que o PT ali, a esquerda, não consiga um nome. Tem que ser alguém ali um pouco de um partido mais de centro. Mas entre falta que o Rodrigo Pacheco tem em Minas, o Alexandre Silveira, ele super, né? Porque ele esteve em todas as ocasiões especiais, podemos dizer assim, em que a esquerda precisou ser representada, inclusive nos 2 turnos da eleição, segurando o braço do prefeito reeleito Fuad, levantando o braço dele em momentos emblemáticos, né, Letícia? Não só fazendo isso, mas até com bonezinho do PT, bonezinho do presidente Lula e do governo petista. Eu até entendo que o Rodrigo Pacheco ele é o presidente do Congresso, assim, ele tem atribuições, tem coisas ali que ele realmente tem outras funções. Mas eu não sei, não vejo que talvez seja o feitio dele, assim, talvez ele tenha outras, conversando com pessoas, planos maiores, assim, para ele, de um ministério, talvez, do governo Lula, né, ele é um parceiro ali, né, tem atuado ali junto com o governo federal. Mas sobre o Matheus Simões, algumas questões do que eu acho. Ele tem alguns trunfos do que eu acho do que pode ser um candidato. Ele
Ele vai ser o governador em exercício por 6 meses, em 2026, o governador Romeu Zema já falou isso. Ele colhe também uma questão do governo Zema ser um governo bem avaliado. Sim. Só que com isso também vem alguns desgastes. Ele também pega o desgaste do Zema, né? Todo o desgaste ali do Zema, e ele não é uma pessoa conhecida. Mas nesse sentido, a gente teve uma eleição municipal agora do Fuad, que a partir da pessoa que ela tem um governo ali na mão, vai ter uns 6 meses, ele tem um cabo eleitoral que é o Zema, talvez ele consiga reverter. A gente viu que isso aconteceu em Belo Horizonte. O Fuad também tinha um nível de desconhecimento muito baixo e conseguiu. Só que, ao mesmo tempo, o maior cabo eleitoral dele, que é o Zema, talvez o Zema esteja ocupado com outras coisas. Para uma chapa à presidência, a vice, a um senado, talvez o Zema não possa participar tanto ativamente dessa campanha como o Matheus Simões realmente precisa. E em 2014 aconteceu muito isso, assim, o Aécio estava envolvido em outras coisas e o Pimentel ganhou, aqui em Minas. O Aécio não participou tanto da campanha. Ao mesmo tempo, o Cleitinho, eu vejo o Cleitinho como um outsider, que hoje, se for falar, eu acho que é o nome que tem maiores chances de ganhar. Porque o Cleitinho, ele não é, eu não vejo ele é um nome da direita, só que eu vejo ele mais com opiniões populares. Uhum. Ele tá mais próximo, tanto que, dentre todos esses nomes da direita, da escala 6x1, ele já se posicionou claramente. Não, a gente tem que tramitar, a gente tem que discutir essa PEC. Então, nos temas ali populares, ele sempre tá. Por exemplo, a Copasa é um tema que ele sempre bate muito, porque quem já não teve um problema com a Copasa? Todo mundo já teve um problema com a Copasa. Hoje um problema gravíssimo em Belo Horizonte com o rompimento de uma adutora, né? Então, assim, uma pessoa que assiste, por exemplo, um vídeo do Cleitinho hoje nas redes sociais, muito ativo, vai se identificar. Eu acho que ele tem essa identificação muito grande, muito mais do que talvez a ideologia. Ele tem ali mais conservador, mas se a gente parar para poder pensar, a população no geral, principalmente mineira, se mostra mais conservadora. Então é essas questões. Só que ele não fica ali só na questão da ideologia. Eu acho que ele vai para a prática, algumas questões. Essa questão da Copasa é uma questão ali que tá vendo que os trabalhadores já tá tendo uma movimentação ali da população da PEC 6x1. Ele vai lá, se posiciona, ele fala. Críticas a privilégios de categoria, Sim, né? ele faz fala uma espécie também de autocrítica, dizendo, olha, eu estou senador, mas eu não sou parte disso. Ele se coloca como alguém fora do status quo, fora do mainstream da política, dizendo, olha, eu estou aqui, mas eu sou um representante de vocês, do povo que estão na outra prateleira da conversa. Eu acho que a grande dificuldade... mão, inclusive, de muitos privilégios, né? Desde que foi eleito pela primeira vez, o Cleitinho sempre fala isso. E é uma questão que ele sempre... vira e mexe, ele fala sobre essas... Acho que vai ser uma dificuldade muito grande para os adversários desconstruir mesmo o Cleitinho. Vai ser um trabalho que eles vão ter, assim. O Cleitinho é uma pessoa bastante popular. Eu acho que ele consegue pegar espectros que não é só ali a direita conservadora mesmo. Ele é mais abrangente que isso. Talvez vai ser difícil ali. Matheus Simões tem o desafio ali do desconhecimento. A gente viu uma eleição municipal, né, que isso aconteceu. Ele vai ter a máquina ali na mão, ele tem um cabo eleitoral, mas ele também pega a rejeição. Acho que o embate até então se desenha ali, mas a gente também tem a esquerda. Não acho que talvez o Rodrigo Pacheco seja o candidato. Talvez o Alexandre Silveira, tem que ver quem que talvez vai ser esse terceiro componente aí. Eu vou olhar para essa história, primeiro colocando o Rodrigo Pacheco no meu holofote. Acho que a posição de Rodrigo Pacheco ela está num modo pendular. De um lado está o desejo de Rodrigo Pacheco e do PSD dele ser candidato. Do outro lado está o PT. E eu não quero dizer que eles são antagônicos nesse caso, não. Mas é que se a gente olhar pela linha do tempo de como as coisas aconteceram, Rodrigo Pacheco, e essa declaração eu tenho ela muito clara, quando de um evento com o presidente Lula, ele deixou claro, quando perguntado se ele era um candidato ao governo de Minas em 2026, ele fez questão de frisar que, não é isso. O presidente Lula disse que gostaria de me ver candidato ao governo de Minas. Desta declaração para cá, as coisas se modificaram muito. Rodrigo Pacheco passou a dizer nos bastidores que se mantém à distância dessa discussão, mas atuou muito para resolver um problema que poderia cair no próprio colo dele, que é a dívida de Minas Gerais. E me parece que isso, nesse pêndulo que eu coloquei, com o Congresso Nacional não trabalhando da maneira que se esperava para essa solução, Rodrigo Pacheco usa ela como uma espécie de bússola. Se essa decisão sobre o Propag, sobre as contas de Minas, estiver muito bem solucionada em 2026, a ponto de, hipoteticamente, ele ser eleito e dizer:
olha, eu peguei um estado que eu mesmo, enquanto senador, pude ajudar. Ou seja, ele poderia ter uma marca, né? Eu resolvi um problema de Minas antes mesmo de sentar na cadeira. Acho que se isso tiver desenhado, aumenta a probabilidade de que ele aceite, seja um convite do PT, seja um empurrão do PT para esta obrigação nos acordos nacionais, seja ele se convença de que é uma alternativa boa disputar o governo do Estado. Então eu acho que o PT, cada vez mais, está andando com essa história, tentando trazer Rodrigo Pacheco e dizer assim... E o próprio tem vários nomes do PT que já está falando que é o Rodrigo Pacheco. A Gleide, já falou vários... nomes estão falando, a gente prefere o Rodrigo Pacheco, ele é o candidato. Aí fala da Marília, né? E são nomes que têm peso dentro do partido, a gente sabe disso. Claro, claro. E há um alinhamento muito evidente neste momento. E eles já entendem que talvez o candidato não possa ser do PT mesmo. Exato. O principal nome, o cabeça de chapa, tem que vir ser o Rodrigo Pacheco, ser de um outro partido. Esse é o ponto que eu ia dizer, Letícia. Me parece haver uma clareza, ainda que em algum momento sabemos que a militância do PT e os quadros do partido poderão se manifestar contrariamente a isso. Bom, há um alinhamento com as expectativas e necessidades do governo Lula, que é abraçar os seus aliados para evitar que o antipetismo seja mais uma vez um problema eleitoral para o PT. Então me parece que... E aí tem planos presidenciais também, né? Que é uma eleição que também possível. Acontece. Precisa de ter um nome aqui também. Totalmente. Precisa não fustigar o PSD a, digamos, bandear para outro lado. É fazer o que o PSD quer e gostará. Não quer ter candidato? Não tem problema. Quer ter candidato? Também não tem problema. Nós aqui estamos abertos a isso. Eu acho que o presidente Lula está olhando claramente dessa maneira. Então me parece que esse desenho com o Rodrigo Pacheco vai depender muito das circunstâncias financeiras do Estado. E um outro fator, eu acho que é preciso considerar o quanto ele vai olhar para quem potencialmente é o seu adversário. Será uma concertação, eventualmente, entre Cleitinho Azevedo e Matheus Simões? Aí é uma conversa. Vai ser uma conversa isolada entre Cleitinho é uma coisa, Matheus Simões é outra coisa? Por quê? Porque a gente ouviu do secretário de governo, Gustavo Valadares, numa entrevista, está publicada lá no nosso portal, tempo.com.br, dizer: a gente gostaria de ter uma união da centro-direita. E vocês vão se lembrar, Letícia, Thalita e quem está nos acompanhando, que um dos fatores que levou à discussão e à participação do governador Romeu Zema, de Luísa Barreto, na chapa com Mauro Tramonte em Belo Horizonte, era a possibilidade, isso dito nos bastidores, de que houvesse ali um primeiro movimento de colocar Partido Novo e Republicanos, partido de Matheus Simões e partido de Cleitinho Azevedo, em alguma possibilidade de estarem juntos de maneira mais perene, né? Posso estar completamente errado, mas eu acho que essa jogada foi pensando muito mais em 2026 do que talvez numa vitória agora. Eu tenho certeza absoluta que sim, Letícia, de que a conversa os planos estava muito ali mais do alinhada, Novo de ser o governador Matheus Simões. E talvez entrar numa chapa que parecia pule de 10, né? Parecia que, dada a distância e a avaliação que se tinha sobre a campanha de Mauro Tramonte feita pelas pesquisas, parecia que aquilo era tranquilo para o governador entrar. Então, era o cenário, o desenho quase perfeito. Matheus Simões, o governador Romeu Zema sairia hipoteticamente com um candidato eleito a prefeito, ainda com um abraço ou mãos dadas com republicanos, e Matheus Simões sairia seguro de que pelo menos podia negociar com republicanos para o futuro. Essa semana me deixou muito claro de que isso vai ter que ser uma construção muito mais difícil do que era imaginado. Então, por isso, eu estou colocando essa... Será que tinha letrinha pequena lá com asterisco assim? Vale em caso de eleição confirmada em Belo Horizonte no ano de 2024? Acho. Porque, né? Mudou o cenário. Essa questão do Cleitinho não ir pro Novo, acho que é muito por causa disso. O Cleitinho tem uma pretensão de se candidatar ao governo de Minas e o Matheus Simões também, é uma briga. E assim, a gente já sabe até essa última eleição, Matheus Simões fez toda uma articulação, ele conseguiu seu vice. Sim. Então acho que dificilmente, talvez ali, vão conseguir chegar num acordo.